Olá pessoal, tudo bem? Sou Edilene dos Anjos, da Habitar Invest, e hoje nós estamos aqui na cidade de Braço do Norte para fazer um bate-papo e entrevistar o empresário Carlos Becker Fornaza. Ele é diretor do grupo IBMF, que engloba a empresa Metasul, muito conhecida aqui na nossa região. E também, atualmente, ele foi eleito novo diretor dos assuntos econômicos da FACISC. Olá, seu Carlos, tudo bem? Tudo bem, Edilene? É um prazer recebê-la aqui para esse bate-papo. Então, Carlos, nós é que agradecemos você ter aceito o nosso convite, aberto as portas da sua empresa para nós e para compartilhar conosco um pouco da sua história, um pouco da sua experiência empresarial e também no associativismo. Então, conta pra gente, quem é o Carlos? Quem é esse empresário que impressiona a todos com sua garra, com a sua força e com sua visão empreendedora? Bom, eu sou um braço-nortense de coração e de nascimento, que aprendeu a gostar muito da nossa região, não só de Braço do Norte, como Tubarão, São Lugero, Laguna, enfim. A vida nos ensinou a amar essa região e gostar muito. E eu iniciei a minha vida de empresário com vários negócios, né, que se eu for contar aqui vai se alongar muito. Uhum. E na época do Collor, do plano Collor, eu tive uma experiência muito ruim, né, que eu quebrei e tive que recomeçar. Foi uma fase muito difícil, mas aquilo acabou sendo uma boa escola para mim, que eu tive que reaprender a trabalhar, né. E recomecei com uma metalúrgica, fazendo baldes de pedreiro e calhas galvanizadas para residências. E hoje a gente está, graças a Deus, estamos aí com uma estrutura muito boa. Temos hoje a Metasul, que produz mais de 600 itens de materiais para construção civil e ferramentas. Temos a Arquitec, que produz pisos vinílicos, rodapés, guarnições e acabamentos. A Concred, Fomento Mercantil, e a Lucabrum, que é a empresa que investe e administra imóveis comerciais e residenciais. Carlos, no todo, no grupo IBMF hoje, quantos funcionários você emprega? 380 funcionários aproximadamente. É um número bem significativo, né? Porque a gente sempre fala em funcionários porque a empresa só existe porque tem pessoas para trabalhar e pessoas comprometidas para fazer o negócio dar certo, né? Exatamente. E além disso, a gente sempre fala de empregos diretos, né? Mas por trás disso também são muito mais pessoas trabalhando indiretamente, né? Por exemplo, só de representantes são 180 representantes no Brasil todo, que eles não são funcionários diretos, mas fazem parte também, né, da estrutura que a gente tem. E além de muitos fornecedores que trabalham quase que exclusivamente para nós, e então isso acaba gerando uma cadeia muito grande de pessoas trabalhando em torno do nosso negócio. E a responsabilidade acaba sendo muito grande. Sim, de fazer tudo isso dar certo e funcionar direitinho, né, Carlos? Exatamente. Hoje você trabalha só no mercado interno, só fornece para o Brasil ou exporta o seu produto para outros países também? Além do mercado interno, que a gente atende vários segmentos, né? Construtoras, home center, lojas de materiais de construção, agropecuária, supermercados. A gente trabalha também no mercado externo, toda a América do Sul, alguma coisa América Central e alguns países da África também. Mata a curiosidade para nós, como é que surgiu essa ideia de produzir produtos para o mercado da construção civil? Bom, começou que eu acabei comprando uma empresa que fabricava baldes de aço, né? E a partir daí a gente começou a vender esse produto e percebemos que o balde plástico na época tinha uma demanda maior, né? Até porque o preço era mais competitivo. E aí foi onde a gente resolveu produzir balde plástico. E aí era um processo totalmente diferente, porque envolvia
trabalhar com plástico, que a gente não entendia, não tínhamos nenhum conhecimento, nem de como era maquinário, enfim, tivemos que aprender a trabalhar com plástico. E aí foi onde começou a história de crescimento da Metasul, porque aí veio balde, depois veio desempenadeira, depois veio eletroduto, depois veio caixa de massa, e assim foram vindo vários produtos, né, até a gente chegar nessa gama que a gente tem hoje. Hoje são quantos produtos que a Metasul fornece? São mais de 600 itens, né? Entre balde, como eu já falei, desempenadeira, eletroduto, mangueiras, caixas d'água, centro sanitário, caixa de descarga, tanques de lavar roupa, armários de banheiro, lixeiras, enfim. Então, tem tudo que se imaginar de construção e de produtos para casa, a Metasul fabrica. Não tudo, não mas tudo. Bastante coisa. Bastante coisa, né? Coisas até, itens até que a gente nem imagina que seja fabricado aqui, né, na nossa região. Exatamente. Bem bacana isso, Carlos. Falando um pouquinho do grupo IBMF, que hoje é composto por 4 empresas, e até você citou ali que tem uma empresa que é ligada a investimentos imobiliários, investimentos financeiros. Fala um pouquinho para a gente da importância dessa diversificação. Por que o empresário Carlos Fornaza, ele não trabalha só com um segmento, ele resolveu investir em outros segmentos, resolveu investir também em produtos e empresas que gerassem passivo, né? Eu acho que a maioria dos empresários, eles quando começam, eles têm a primeira fase de sobrevivência do negócio, né? Fazer o negócio sobreviver. Depois a segunda etapa é organizar o negócio. Aí quando o negócio está organizado, eles começam a pensar na segurança, né? Segurança a longo prazo. E aí é onde vem a ideia de diversificar, né? Então alguns aplicam o dinheiro, aplicavam, né, na poupança, CDB, enfim, alguns outros investimentos, outros reinvestiam no próprio negócio, né? E eu achei que eu deveria diversificar, né? Deveria investir em algumas outras coisas para ter justamente uma segurança maior a longo prazo. E eu sempre gostei muito de imóveis, porque é uma coisa que é teu, ninguém tira, não tem nenhum plano econômico, nenhuma crise. Se tu comprou uma casa, um apartamento, um terreno, ele está lá, é teu e tu tem uma segurança física, né? E o dinheiro, claro que é bom, mas ele não te dá uma segurança 100%, porque nós tivemos, por exemplo, no passado, quem é mais velho lembra, né, do plano Collor, que simplesmente congelou o dinheiro de todo mundo, né? Então, muita gente tinha bastante dinheiro no banco e amanheceu sem nada, né? E quem tinha imóvel não sofreu problema nenhum, né? Então, por isso a importância de diversificar. E o imóvel sempre foi e sempre será um bom investimento, porque se a gente olhar há 5 anos atrás, qualquer imóvel que a gente possa olhar para o lado e enxergar, quanto valia isso há 5 anos atrás, quanto vale hoje, né? Então, ele sempre vai ter uma valorização e muitas vezes uma valorização acima de qualquer outro negócio, né? Então, é uma ótima forma de investir e de ter uma segurança futura, enfim. Então, sempre gostei, né? Sempre invisto em imóveis e também não deixei de investir no negócio, porque acho que todo empresário ele não pode deixar também de reinvestir no seu negócio. A sua empresa ela tem que continuar crescendo, mas uma parte ele pode direcionar para outro investimento que seria uma reserva futura, ou como o meu caso, né, que eu comecei investindo para ter uma segurança e acabou virando um outro negócio, né? Porque aquilo hoje virou uma empresa que gera renda, enfim. Vale destacar também, Carlos, que investir em imóveis, ele gera patrimônio. E patrimônio, ele abre muitas portas, né? Principalmente para quem é empresário. Ele pode ajudar a abrir portas para uma linha de crédito, para dar uma segurança, né?
Sem dúvida. Tem esse ponto positivo também, porque se tu tem um patrimônio, uma hora que a tua empresa lá, ela precisa de um capital de giro, precisa de uma linha de crédito para um novo investimento, tu pode colocar aquele bem em garantia, né? E fazer esse aporte que tu possa precisar. E se tu não tem nenhum patrimônio, o banco, qualquer instituição de crédito, ela avalia isso. O que essa empresa tem? O que esse empresário tem? Se ele não tiver nenhum bem, né, ele não tem nenhuma segurança, ele não tem uma segurança para a instituição. Então, acaba ficando mais difícil também de tomar crédito. Exatamente. A gente vê vários depoimentos de grandes empresários que eles começaram as suas carteiras de investimento com imóveis, justamente para ter esse patrimônio, para poder dar um passo a mais, né? Se precisasse de uma linha de crédito, se precisasse de uma garantia. E a gente sabe que investimento imobiliário é o investimento mais seguro que existe. Exatamente. É um dos mais seguros que existe. A gente sabe que faça chuva, faça sol, o imóvel vai estar ali, ele vai estar valorizando, né? Às vezes um pouco além do que a gente espera, um pouco além da expectativa de mercado e às vezes dentro da expectativa de mercado. Mas é difícil a gente trazer para a realidade um imóvel que desvalorizou. Ele vai sempre valorizar. E uma outra situação é que a nossa região, depois que o Porto teve uma nova direção que o Estado assumiu, depois que inaugurou o aeroporto, a duplicação da BR-101, o sul do Estado, que ele estava esquecido por anos, né, ele mudou completamente. Então, se a gente olhar o sul do Estado 5 anos para cá, a gente já vê como evoluiu, né? Tubarão, o crescimento imobiliário do Tubarão foi fantástico, né? Aqui, Braço Norte, que é uma cidade pequena, a gente já percebe isso também, Laguna, enfim, a região toda, a gente tem percebido um crescimento acima do que vinha acontecendo nos últimos anos. Então, se a gente olhar 20 anos para trás e olhar 5 anos para trás, a gente vê que esses 5 cresceram muito mais do que os outros 15, né? Então, eu acredito que a nossa região aqui, toda a nossa região é uma região boa para se investir e com grande perspectiva de valorização nos anos para frente. Aí. A gente está passando, esse ano 2020, por um fator bem atípico, né? Que é toda essa pandemia do coronavírus, né, do Covid, toda essa instabilidade que essa crise trouxe, a estabilidade econômica, a estabilidade emocional até nas pessoas, né? E eu gostaria de saber como você vê a recuperação da economia neste momento. A gente já percebe alguns sinais, mas como é que a sua visão empresarial enxerga isso? Na verdade, esse ano foi um ano que ninguém imaginou que ia passar, nenhum empresário, nenhum cidadão imaginou que ia passar por uma situação dessa. E a retomada ela foi muito diferente também do que a gente imaginava, né? Então, a gente teve uma queda muito brusca, né? E uma retomada também brusca, né? Então, a gente teve uma crise em V, né? Uma queda e uma retomada bem acentuada. Hoje está até acima do normal, né? Tanto que está faltando matérias-primas de todos os setores, né? Alumínio, aço, plástico, tecido, enfim, a maioria das commodities está em falta, não só no Brasil como no mundo todo. Então, acaba isso até prejudicando um pouco nesse momento, né? Mas essa retomada foi surpreendente, ninguém imaginou que fosse tão rápida. Agora, ela deve depois dar uma acalmada de novo, mas a longo prazo, com certeza, a gente segue num ritmo aí de crescimento. Como empresário, como diretor hoje de assuntos econômicos da FACISC, na sua opinião, qual vai ser a projeção e o cenário de crescimento dos próximos anos aqui para a cidade de Braço Norte, enfim, para a nossa região da Morel, para toda a região sul do estado de Santa Catarina? Bom, como eu falei já anteriormente, a gente não pode estimar números exatos, né, de crescimento, mas uma certeza é de que toda a região aqui sul vai
pegar agora uma fase, aí, um período muito bom, muito longo aí de crescimento, né? Pela estrutura que a gente tem, porque hoje a nossa região tem condições de abrigar grandes empresas que antigamente não tinha, né? Antigamente uma empresa grande não se instalaria aqui na região sul, porque nós não tínhamos nenhuma estrutura. Hoje nós temos estrutura para atrair grandes empresas. Temos mão de obra boa, a cultura nossa aqui, ela é uma cultura de trabalho, de empreendedorismo, né? De pessoas que são responsáveis, são comprometidas. Então, eu acho que a longo prazo aí nós vamos ter, né, um desempenho muito bom. Vamos falar um pouquinho mais desses pontos positivos que nós temos aqui, que pode favorecer muito o desenvolvimento dessa região. Bom, como você falou, a nossa região ela é privilegiada, mas ela não é muito bem explorada, né? Nós temos aqui pontos maravilhosos para a área do turismo e hoje é muito pouco explorado. Então, a nível regional aqui tem vários projetos para desenvolvimento do turismo regional. É claro que a gente depende muito também do poder público, né? Precisa-se fazer melhorias na infraestrutura. Algumas coisas já estão sendo feitas, como é o caso da Serra do Corvo Branco, né? Mas tem um projeto que é da própria ACIT, né? Da rodovia Serra-Mar, né? Que é um projeto espetacular, que seria assim uma guinada completamente no turismo se a gente conseguisse que esse projeto fosse colocado em prática, né? Mas eu acho que precisa também a mobilização, né, das associações nossas, para que a gente, ao longo do tempo, a gente consiga executar e fazer com que isso seja implantado aqui na região, né? Precisamos nós termos a iniciativa de apresentar bons projetos, né, para que o poder público possa ser parceiro, né? Nós é que temos que fomentar isso. Então, acho que o turismo nós temos muito para crescer aqui, muito mesmo. O Porto, a gente já está vendo aí o crescimento dele num ritmo muito bom, né? Muito bom. A cada ano se estrutura um pouco mais o Porto e o volume de cargas vem crescendo. Nós temos agora, para o ano que vem, devemos estar com a BR-285 concluída, que é a Serra da Rocinha, a famosa Serra da Rocinha. Isso vai fazer com que o turismo cresça muito aqui em Santa Catarina, nossa região, por causa disso, porque os argentinos que antes vinham pela 282 vão acabar vindo por esse trajeto, né? Então vai acabar sendo beneficiada a nossa região. Toda a produção de milho e soja da Serra Gaúcha também vai acabar vindo aqui para o Porto de Imbituba, né? Então isso também vai gerar um crescimento muito bom no Porto. E o aeroporto, a gente já tem também a regional aqui da FACIS, que é uma das demandas que a gente já vem trabalhando, que é transformar futuramente o nosso aeroporto num terminal de cargas, que aí nós daríamos mais um up aí de crescimento também com o aeroporto. Então são muitas coisas que podem acontecer aqui nos próximos anos, além de projetos privados, né, de empresários, como o projeto do Heraldo, da Heraldo Construções, né, que está sendo um projeto inovador aqui na nossa região, esse modelo de negócio, né, de tu trabalhar e morar próximo, né, ter vários negócios trabalhando em conjunto, né? Isso é um modelo que já vem crescendo aí em outros lugares também, e o Heraldo está sendo um inovador aqui na nossa região nesse projeto. E além de outros projetos que tem toda aquela área da família Freitas também, que tem um projeto novo para ser lançado, né? Enfim, então acho que isso vai trazer muito crescimento para a nossa região.
É bom destacar que em Tubarão também tem o Centro Tecnológico, né? Que Sim. vai ser inaugurado nos próximos meses. Que a gente sempre diz, não é o Centro Tecnológico do Tubarão, é o Centro Tecnológico da região. Da Murel, da região, da porque Murel. todos nós vamos usufruir. Exatamente. Né? E vai beneficiar toda a região, sem dúvida. Com certeza. Né? Além de Tubarão já ser um polo universitário, né, isso também já ajuda, porque agrega... Está sediado em Tubarão, mas atende toda a região, Claro. todo o estado, né? Tem alunos até fora de Santa Catarina. Então, isso tudo vem para agregar valor, né, para a nossa região. Porque não é só a universidade que ganha, é o comércio, é a indústria, é o transporte, enfim, é uma cadeia logística, né? Todo mundo ganha com isso. Exatamente, e por isso que é importante a gente pensar sempre como região e não como cidade, né? Eu acho que isso a FACISC faz bem, né? Tem as associações comerciais aqui da região, que formam uma regional, que se reúnem mensalmente, discutindo os problemas regionais, as demandas regionais e os projetos também sempre pensando a nível regional. E eu acho que é dessa forma que o poder público também tem que pensar, porque uma cidade só vai ser forte se a região for forte. E eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que agregar, tem que unir forças para agregar, né? É como você citou, se a classe privada não se posicionar, não buscar novos projetos, né? Não unir forças, realmente talvez isso fique só como um sonho, não vira realidade. Então a gente precisa se esforçar, precisa fazer projetos, precisa buscar novos recursos, novos investidores para a nossa região e incentivar as pessoas que estão aqui a investirem na nossa região também, né? Incentivar os jovens que estão aqui a empreender na nossa região para que todos possam crescer e desenvolver toda a Regional Sul. A gente que está no associativismo aí há mais de 20 anos, a gente sabe muito bem o que é isso. Né? Tem pessoas que costumam só reclamar do governo, mas infelizmente a gente tem que fazer a nossa parte. Se nós não tomarmos a dianteira e buscar aquilo que a gente quer, cobrando dos políticos, buscando recursos, as coisas não vão acontecer. Exatamente. A gente tem exemplos hoje de obras, de infraestruturas que atendem toda a nossa região, que foram um esforço coletivo, né? O próprio aeroporto de Jaguaruna é um exemplo. É um exemplo. O Porto de Bituba também foi outro também exemplo. Começou com a articulação privada, que acabou forçando essa mudança lá no Porto, senão ele estaria ainda do mesmo jeito que estava. Né? E quantas rodovias, né, que são construídas com essa junção de força, né? Quantas SCs, quantas obras são viabilizadas porque a população e o empresariado, né, se uniram para fazer aquilo acontecer. Exatamente. Então, o papel das associações comerciais é esse aí. Elas têm que ser entidades fortes para que as pessoas que compõem ela possam contribuir na busca desses recursos. Porque se a associação for fraca, ela não vai ter força perante os políticos. Né? Então, nós temos que ser fortes para que eles nos respeitem e nos atendam nas necessidades que a gente acha e entende que são importantes para a nossa região. Eu sempre falo, o que eu gosto muito de uma associação comercial, de uma entidade, de várias outras entidades também, como CDL, enfim, é que a gente não vai lá por interesse próprio, buscar algo que seja do meu interesse ou do interesse do outro empresário. A gente vai sempre buscar projetos que atendam a todos. Né? O nosso papel lá é esse, é buscar projetos que atendam a todos. Então, os políticos, eles já olham a gente de uma forma boa, porque eles já sabem disso, que tudo que a gente pede não é uma necessidade que é para favorecer o empresário. Não. Geralmente a gente busca projetos de infraestrutura, projetos que tenham melhoria na área social, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai melhorar a economia da região. Né? Então, sempre pensando
em todos. Carlos, a gente falou um pouquinho sobre a sua história, que é fantástica, né? Eu já tive a oportunidade de ouvi-la e realmente é uma história que é transformadora. É um exemplo para a gente que está começando, que está aí nesse mercado, né, no empreendedorismo que é tão desafiador hoje no Brasil. Mas algo que me chamou muito a atenção, que desde lá de trás você já era uma associativista. Então, assim, por quê? Nós queremos saber qual foi o que moveu você a ser uma associativista. O que o associativismo ele fez na sua vida, na sua carreira, na sua vida empresarial? Qual foi o sentido que ele deu para você, assim? Porque essa paixão pelo associativismo, tanto que você continua até hoje no associativismo, mesmo tendo vários negócios, né? Atual diretor de assuntos econômicos da FACISC, que é a Confederação das Indústrias Catarinense. Então, continua tendo essa representatividade, essa paixão pelo associativismo. Conta isso pra gente. Bom, quando eu tive aquela experiência ruim lá no início, né, naquela empresa que quebrou e tal, eu precisava aprender a trabalhar. Então, eu fui buscar conhecimento, né? Então, quando eu iniciei a Metasul, eu sabia que eu precisava aprender a trabalhar e precisava buscar conhecimento. Onde eu fui buscar o conhecimento? Na associação comercial. Na época, nós não tínhamos associação aqui em Braço do Norte. Aí eu fui fazer um curso de custos na ASIC em Criciúma. Que eu precisava aprender a fazer custo do meu produto, como é que se fazia o custo. Não fazia nem ideia de por onde começar. E aquele curso foi ótimo, né? Aquilo me ajudou para toda a vida, aquele curso que eu fiz naquela época. E a partir daí eu comecei a fazer outros cursos, né? E um ano depois a associação Acivale fundou aqui em Braço do Norte. E quando teve a reunião para formar a associação, eu fui dos primeiros a me associar, né? Porque eu já estava vendo a importância da associação para o município, porque eu estava tendo que utilizar uma outra associação em outro município. E a partir daí, na segunda gestão, me convidaram para fazer parte da diretoria, né? Acabei aceitando, mas sem maiores pretensões mais para participar, né? E aí, a partir daí, eu fui gostando disso, né? Fui vendo o quanto era bom e o quanto eu ganhava também. Eu sempre digo que o associativismo me deu muito mais do que eu dei. Eu ganhei muito mais, né? Porque eu aprendi muito. Eu era uma pessoa muito individualista, quando eu comecei. E depois eu comecei a aprender a trabalhar em grupo, a trocar ideias, feedback, né? Conversar com outros empresários. Então, eu abri muito a cabeça, né? E vi que aquilo que era o correto, a gente participar mais, né? E aí participei por 2 gestões como diretor e daí me convidaram para ser presidente da Acivale. E daí foi uma experiência mais forte ainda, né? Porque uma coisa é tu ser um membro da diretoria e outro é tu ser o presidente que tem que tomar, né, as iniciativas, enfim. E foi uma experiência fantástica. Recomendo para todos que tenham essa oportunidade, né, de assumir uma função dessa, porque é um grande aprendizado. E aí, a partir daí, não larguei mais, né? Aí a gente continuou, uma outra função, enfim. Aí participei também de outras entidades, né? Hoje eu faço parte também da Fundação Empreender, que também faz parte da FACISC, né? Faço parte da diretoria do hospital aqui em Braço do Norte, que a gente também está conseguindo fazer um trabalho muito bom. Então, o voluntariado hoje ele me dá muito prazer. E na FACISC, como é que começou a sua história? Bom, a FACISC começou, que me indicaram para ser o
o vice-presidente da Regional Sul, né? E acabei aceitando. E depois, aí, me reelegeram, né? E depois acabaram, né, foi meio que na pressão, meio de última hora, eu não estava querendo muito, não, mas tem que ir. Aí o pessoal da região toda aqui me ligou, de Criciúma, de Tubarão, daqui, não, tu tem que aceitar e tal. Acabei aceitando o cargo de segundo vice-presidente na FACISC, né? E mais uma experiência boa, né? Mais uma outra etapa, né? Com visões um pouco maiores a nível estadual, muito, muito bom, né? A gente se doa, mas é o que eu sempre digo, a gente se doa, só que a gente ganha muito mais do que o que a gente dá. A gente aprende muito, ganha muitos amigos também nessa trajetória toda. E o mais importante é que todas essas pessoas que a gente conhece no meio associativista são pessoas boas. Porque quando a pessoa ela se dispõe a ser um voluntário, isso já mostra que ela é boa. Quando ela se propõe a se doar o tempo dela em prol de uma entidade, isso já mostra que ela é boa. Porque ela não está ganhando salário, não está ganhando nada para isso, né? Então, todas as pessoas que a gente conhece nesse meio são pessoas empreendedoras e pessoas muito boas e pessoas que a gente acaba tendo uma relação muito saudável e muito positiva, porque a gente aprende muito também com essas outras pessoas. É muito gratificante, né? Que a gente recebe mais do que a gente entrega, como você falou. E o associativismo, ele proporciona isso. Proporciona uma nova visão, né? Eu também faço parte do Núcleo Jovem, estamos 4 anos aí no associativismo e é uma coisa que é apaixonante. Você entra e você quer aquilo, quer continuar naquele caminho, quer continuar naquela jornada, porque você aprende muito, ganha muito, né? Eu costumo dizer que o associativismo ele propõe experiências que nenhum outro setor da vida poderia proporcionar. A gente aprende muitas coisas que nenhuma faculdade poderia ensinar. Abre portas, conhece pessoas, conhece histórias empreendedoras como a sua, como de outros empresários, que nos ensinam muito, nos inspiram muito. Então, Carlos, quero parabenizar você pela sua história no associativismo, por ter contribuído tanto para que a gente pudesse se espelhar hoje em você, na sua trajetória, e no empresário que você é, na pessoa que você é, e no associativista que você é. Você falou que todas as pessoas do associativismo são pessoas boas. Eu estou de frente para uma pessoa boa, estou de frente para uma pessoa que mostra seu valor de forma humilde, mas de forma verdadeira, sincera, que construiu uma trajetória empresarial de muito valor, que construiu uma trajetória associativista de muito valor, sempre com respeito, com profissionalismo, sempre entregando com muito amor, entregando com muito carinho tudo aquilo que fez. Agradeço muito pelas palavras, não é tudo isso, mas fico muito agradecido. E para a gente fechar, Carlos, a gente está falando para empresários, para empreendedores, para as pessoas que estão nesse ramo, para pessoas que estão começando, para aqueles jovens também que estão lá começando a carreira na faculdade. A gente tem um público que nos assiste, que é um público bastante jovem. E eu sempre gosto de deixar, assim, pedir para o empresário deixar uma contribuição, deixar um conselho. O que você diria para esse jovem, para esse empresário? Né? Se você pudesse hoje dar um conselho baseado na sua história, qual seria esse conselho? É um pouco difícil porque não existe uma regra, né? Sim. Mas, primeiro, tem que gostar, né, de trabalhar, gostar de ter um negócio, de assumir responsabilidade e aquele prazer de ver um negócio crescer, de ver um negócio dar resultado. Por mais que ele seja pequeno ou grande, enfim, mas
O meu prazer é quando a gente coloca um projeto e coloca em prática e ele dá resultado. Esse é o prazer, né? E que o empresário ele tem que ter. Porque se ele tiver só para ganhar dinheiro, talvez ele seja escravo daquilo, né? Agora, claro, eu acho que ganhar dinheiro é uma outra virtude. A pessoa tem que gostar de ganhar dinheiro. Porque tem pessoas que, não, se eu ganhar R$2.000 por mês, está bom, né? Aí ela não vai ter crescimento, não vai se desenvolver, né? O empresário ele tem que ter essa sede de crescer, né? E tem que gostar de ganhar dinheiro, mas não porque ele quer o dinheiro, né? É de gostar para ver a coisa crescer, para ver o negócio desenvolver, né? Aquele prazer mesmo pô, eu quero ver isso aqui grande. Mas não é porque eu quero encher o meu bolso de dinheiro, porque né? O meu prazer hoje é ver essa empresa crescendo, daqui mais 5 anos ela está o dobro do tamanho que ela está hoje, né? É reinvestir, cada projeto a gente vê nascer, crescer e se tornar um projeto bom, com resultado. Então é isso. Mas o primeiro passo é gostar, né? Gostar. O que eu gosto de fazer? Porque hoje a pessoa pode ser empresário em qualquer área, né? Um professor pode virar um empresário, um dono de colégio, um médico pode virar dono de uma clínica e assim por diante, né? Então, qualquer área, a pessoa pode ser um empresário e pode ser um grande empresário, né? Não existe negócio que não possa ser um grande negócio, né? Desde um pequeno barzinho, ele pode se tornar uma rede de restaurantes, enfim, né? O próprio Abílio Diniz, né, que é um grande empresário brasileiro, eles começaram, o Pão de Açúcar era uma padaria, né? E olha o império que se tornou. Então, todo negócio pode ser um grande negócio. Basta a pessoa gostar daquilo que ela faz e se empenhar, porque realmente precisa de muito empenho, né? Se a pessoa quer sucesso, quer crescer, ela precisa se empenhar bastante. Mas é muito gostoso. Outro ponto importante, que eu acho que é importante destacar com a sua experiência, é a persistência. Né? Sem dúvida. Não existe negócio que tudo deu certo e nada deu errado. Todo negócio, em alguns momentos, algo não vai dar certo, né? Nós tivemos várias experiências aqui negativas, mas tivemos muito mais positivas, né? Então, persistência, ela é muito importante. Não é porque um negócio deu errado, agora eu vou desistir, vou parar, porque, né? Aí tem que ver o porquê que deu errado, né? Porque em todos os tipos de negócio, a gente vê empresas indo muito bem e empresas indo muito mal. Então, a forma de gerir é que está errado. Então, aí a pessoa tem que saber onde que ela está errando para corrigir. Outro ponto muito importante para qualquer negócio, qualquer tamanho de negócio, é planejamento. O empresário tem que aprender a se planejar, a pensar sempre lá na frente, o que ele vai fazer e planejar a melhor forma de fazer. E também exercitar sempre estar pensando lá na frente, né? Está finalizando uma etapa de um projeto, mas e depois? O que eu vou fazer? Né? E depois? Aprender a pensar no longo prazo. Infelizmente, muitas pessoas não exercitam isso, de pensar o longo prazo. E fundamental a questão do planejamento, de mensuração, né, de dados, de visualizar esses dados para poder estar sempre organizando, né, organizando a casa, ajustando o planejamento. Aí entra a parte da gestão, né, que eu também acho que é outro fator importante. Aí seriam assim várias informações que a gente poderia discutir aqui. Bastante. Mas tem coisas básicas que muitos empresários não fazem, que é ter um custo correto no seu produto. Muita gente
não sabe o custo do seu produto e acaba vendendo por um valor errado, né? Segundo, indicadores, né? O mínimo que qualquer empresa tem que ter é todo mês ter uma DRE e um balanço, né? Um demonstrativo do resultado, quanto que ele teve de receita, onde que ele gastou o dinheiro e quanto que sobrou de lucro, né? E o balanço também, que demonstra com mais clareza ainda, né, todo o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, que isso aí é importante o empresário estar acompanhando mês a mês. Porque aí qualquer desvio ele vai enxergar e vai poder corrigir. Se ele tem esses indicadores, se ele acompanha essas informações de quanto ele gasta com funcionário, com energia, com fornecedor, com todos os gastos que tem uma empresa, né? E quando o lucro diminui, ele consegue enxergar o porquê que diminuiu. Diminuiu porque eu estou gastando mais com fornecedor, ou com funcionários, ou com energia, enfim e tal, né? Então, é muito importante acompanhar esses indicadores. Seu Carlos, nós agradecemos muito por esse bate-papo, por essa conversa que a gente teve aqui, que contribui tanto, com tantas informações bacanas que você compartilhou conosco aqui nesse momento. E deixamos aí nosso agradecimento, nossa contribuição, nossa gratidão, e que você seja esse associativista apaixonado, contribuindo sempre para o desenvolvimento da nossa região. O nosso muito obrigado, né, que a gente possa sempre estar nessa parceria de negócio, de desenvolvimento aqui para a nossa região. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição aí para contribuir no que for possível.